Sejam bem-vindos ao canal do Questionador. Em 500 a.C., aproximadamente, Sun Tzu, aquele de arte da guerra, teria dito: concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se dos riscos. Pois bem, ali nascia a base filosófica da análise SWOT. Popularizada por conta de estudos em Stanford e em Harvard, a análise SWOT permite que você avalie uma empresa, a sua carreira profissional e até mesmo investimentos. Portanto, utilizaremos a análise SWOT para os bitcoins. E também serve para as demais moedas virtuais, analisando suas forças, fraquezas, oportunidades e riscos. E acredito que vocês vão gostar. Vamos começar? Forças. O protocolo Bitcoin é descentralizado, ou seja, evita políticas estabelecidas por bancos centrais, além de que ele é imune a confisco. Em resumo, confiscar teu dinheiro, como aconteceu na história recente de alguns países, ou pelo menos empréstimos compulsórios, não seriam possíveis com bitcoins. Existe também uma impossibilidade de falsificação. No entanto, existe uma coisa chamada tecnicamente de ataque de duplo gasto. Sim, ele é possível, mas necessitaria de um altíssimo e complexo poder computacional que, dizem alguns especialistas, não existe atualmente disponível nem mesmo por países. Um outro ponto altamente positivo dos bitcoins são as tarifas reduzidas na troca. Basta fazer uma simples comparação entre o câmbio do dólar e o câmbio dos bitcoins. Um outro ponto positivo é que a moeda é rara. A emissão é limitada em 21 milhões de bitcoins, o que o protege contra inflações. Uma outra possibilidade do Bitcoin é que ele é difícil de rastrear, e isso facilita o anonimato. Acho que uma das coisas mais fortes do Bitcoin são a sua transparência, ou seja, o seu código-fonte é aberto, as vulnerabilidades são identificadas e logo divulgadas para toda a rede, e as pessoas vão tentando fazer e realizar as soluções que seriam necessárias quando possível. Quando não é possível, todo mundo fica sabendo dessas mesmas vulnerabilidades. Consequentemente, acho que a credibilidade dos bitcoins é algo espetacular, aliado à sua segurança, que é a criptografia forte. Fraquezas. Uma das grandes fraquezas do Bitcoin é que ele está sujeito a vulnerabilidades não previstas. Vou explicar melhor. Acontece que nós não temos ainda um pleno conhecimento do funcionamento do protocolo, e alguns problemas vêm sendo identificados recentemente. Isso poderá ou não comprometer os bitcoins, mas avaliaremos isso mais adequadamente nos riscos. Um outro ponto fraco dos bitcoins é que ele parece ser, para a grande maioria da população, uma coisa um pouco complexa de se entender. As pessoas têm interesse em comprar bitcoins, mas têm dificuldade de entender até mesmo como cambiar essas moedas. Apesar de ser uma coisa razoavelmente fácil para a grande maioria de pessoas que estão acostumadas com procedimentos na internet, existe um público leigo que não tem acesso a esses conhecimentos básicos. Uma outra fraqueza dos bitcoins é a possibilidade de centralização. Parece contradizer o que foi dito antes, mas é que dentro daquela questão das vulnerabilidades, existe sim uma possibilidade de um alto poder computacional assumir o controle dos bitcoins. Isso foi inclusive descoberto recentemente. E isso sim poderá causar algum grau de desconfiança.
mas, obviamente, analisaremos isso mais adiante nos riscos. Oportunidades. As oportunidades são gigantescas. O Bitcoin ele é aceito mundialmente e de forma crescente. Isso pode significar para você um aumento dos seus negócios no câmbio de serviços e produtos. Uma outra oportunidade que nós podemos destacar é que muito recentemente China, Estados Unidos, Alemanha, Japão e muitos outros governos estão favoráveis à implementação dos bitcoins, porque veem ele como uma espécie de possibilidade de incremento de negócios. E, consequentemente, quando se fala em ganhar dinheiro, ninguém quer ficar de fora. Isso veio, inclusive, a fazer com que houvesse uma grande valorização, o que aponta para outro aspecto positivo, que é a possibilidade de altos ganhos, não como um instrumento de troca, mas sim como investimento. Dentro daquela lógica de aumento de câmbio, você vai poder transacionar muita coisa dentro dos mercados informais. Isso, obviamente, é uma grande oportunidade. Ameaças. Eu estava conversando com o Rodrigo e ele estava me dizendo que o principal medo dele é que haja concorrência de outras moedas, tá? E isso é uma grande ameaça para o Bitcoin, porque de qualquer forma a gente tem que levar em conta que os Bitcoins forneceram ao mundo uma oportunidade de troca, de câmbio. E isso, obviamente, vai despertar nos outros o interesse de fazer o mesmo. Então, muito provavelmente, daqui a algum tempo, até mesmo por conta de questões tecnológicas, vão surgir outras moedas virtuais que irão oferecer condições melhores do que os bitcoins. Ou seja, mais segurança, mais rapidez, maior integridade. Isso é um processo natural. Mas, claro que o pessoal do Bitcoin pode querer não ficar para trás e, de repente, elaborar um protocolo melhor e promover esta migração. A gente tem que sempre levar isso em conta. A gente não pode destacar que algumas moedas mais críveis do que o Bitcoin possam ser mais sedutoras diante do público. Um outro aspecto a ser considerado, que inclusive foi levantado até por uma importante empresa de antivírus, é o uso para fins ilícitos da moeda, porque isso pode prejudicar a sua aceitação pelos governos. Então, a galeria do bem dos bitcoins já vem atacando esse uso para fins ilícitos. Nós temos que lembrar que muito recentemente o Silk Road foi quebrado pelo governo norte-americano e, logicamente, foi confiscado muitos bitcoins. Acredito que algo em torno de 174 mil bitcoins. Então, isso significa dizer que vai existir um trabalho muito grande que vai depender não somente dos governos, mas principalmente da galerinha que trabalha com os bitcoins para coibir seu uso para fins ilícitos. Obviamente, a ideia central, fundamental dos bitcoins é justamente promover o anonimato e promover a liberdade de troca. No entanto, tem muito mais gente interessada que a moeda prospere e, consequentemente, vai posar de bonzinho e vai atacar esse tipo de operação. O que eu acho válido, porque vai acabar dando um grau maior de legitimidade diante dos governos. Um outro ponto que tem sido destacado é que existem muitos operadores desonestos e fraudes no sistema Bitcoins. O Rodrigo de Souza, inclusive, tem feito algumas denúncias importantes relacionadas ao funcionamento dos Bitcoins aqui mesmo no Brasil, não é? Portanto, é válido trabalhar dentro do sistema de credibilidade, porque o Bitcoin tem na sua essência, no seu fundamento principal, a credibilidade das pessoas no sistema. Outro ponto importante é a questão da volatilidade. Ultimamente, os bitcoins eles têm, inclusive, aumentado de valor, mas muito recentemente, agora no começo do mês de dezembro de 2013, houve uma queda de algo em torno de 15%, mas a moeda vem se recuperando e isso é natural, afinal de contas tem muita gente querendo realizar lucros, né? De qualquer forma, nós não podemos esquecer da característica inicial dos bitcoins de investimento. No futuro, tende-se a acreditar que a moeda vai virar um meio de troca comum, natural. Um dos principais riscos do sistema, como nós já falamos dentro da questão das fraquezas, é exatamente a quebra de confiança do protocolo.
porque, de qualquer forma, o que tem feito o protocolo alavancar é exatamente a credibilidade que ele passa para as pessoas. No entanto, contudo, todavia, se for identificada alguma vulnerabilidade grave, essa vulnerabilidade pode provocar uma implosão do sistema de uma hora para outra. Isso mesmo. Ou seja, tudo pode se acabar muito rapidinho. Portanto, existe toda uma necessidade de proteção da integridade do sistema por todos os operadores dele. Então, trabalhar pela credibilidade, pela honestidade e até mesmo pela legalidade da moeda é algo muito válido, porque a rapidez e a segurança dessas transações precisam ser preservadas, porque são elas que provocam exatamente o aumento do fluxo da moeda. Agora, um fator que tem sido desconsiderado e que eu considero um dos mais graves em termos de segurança do próprio protocolo é um fator que não atinge somente os bitcoins, mas pode atingir o mundo inteiro. Em 1859, acreditem, houve uma tempestade solar. Especialistas dizem que se essa tempestade solar acontecesse nos dias de hoje, todo o sistema de telecomunicações e inclusive computadores, discos rígidos, eles ficariam em frangalhos. Isso significa dizer, em outras palavras, que tudo isso pode correr risco. E aí a gente observa também a questão de uma guerra, onde as comunicações ficam abaladas. E sem internet, você não tem, digamos, comunicação com os outros. Vamos imaginar uma guerra mais humana, como as guerras atuais, onde você possa jogar uma bomba termonuclear, não para matar pessoas, mas para minar as comunicações. Então, uma bomba termonuclear jogada em cima da estratosfera de alguma localidade, onde seja o centro financeiro de algum país, poderia acabar com todos os processos de comunicações. E isso acabaria, obviamente, com as transações com bitcoins naquela localidade. Voltando ainda às tempestades solares, isso já aconteceu uma vez. E isso pode acontecer de novo. Inclusive, tem um especialista que diz que esse ciclo acontece a cada 140 a 150 anos. Então, acho que se ocorrer de acordo com as previsões desse físico, tudo isso vai acontecer muito em breve. Gostaria de fazer uma leitura do site da Bitstamp, que é uma corretora de bitcoins, onde ela faz um aviso de risco por questões legais. E ele diz basicamente o seguinte: o comércio de bens e produtos reais ou virtuais, assim como moedas virtuais, envolve riscos significativos. Os preços podem variar e não em um determinado dia. Devido a essas flutuações de preços, você pode aumentar ou perder valor em seus ativos a qualquer momento. Qualquer moeda, virtual ou não, pode estar sujeita a grandes oscilações no valor e pode até mesmo tornar-se inútil. Existe um risco inerente de que as perdas vão ocorrer como resultado da compra, venda ou troca de qualquer coisa em um mercado. Negociações bitcoins também têm riscos especiais, geralmente não compartilhados com moedas oficiais ou bens ou mercadorias em um mercado. Diferente da maioria das moedas, que são apoiadas por governos ou outras entidades legais ou commodities, como ouro ou prata, Bitcoin é um tipo original de moeda fiat, apoiada pela tecnologia e confiança. Não existe um banco central que pode tomar medidas corretivas para proteger o valor de bitcoins em uma crise ou emitir mais moeda. Em vez disso, Bitcoin é um sistema mundial, como ainda autônomo e em grande parte não regulamentada, de empresas em moedas e indivíduos. Os comerciantes depositam sua confiança em um sistema digital descentralizado e parcialmente autônomo que se baseia em redes e criptografia peer-to-peer para manter sua integridade. As negociações de Bitcoin são provavelmente suscetíveis a bolhas irracionais ou racionais ou perda de confiança
o que poderia desmoronar a demanda em relação à oferta. Por exemplo, a confiança pode entrar em colapso em Bitcoin por causa de mudanças inesperadas impostas pelos desenvolvedores de software ou outros, a repressão de governos, a criação de moedas alternativas concorrentes superiores ou uma espiral deflacionária ou inflacionária. A confiança também pode entrar em colapso devido a problemas técnicos. Se o anonimato do sistema é comprometido, se o dinheiro for perdido ou roubado, ou se hackers ou governos são capazes de evitar qualquer operação de liquidação. Pode haver riscos adicionais que não temos previstos ou identificados nos nossos termos de utilização. Você pode avaliar cuidadosamente se a sua situação financeira e tolerância ao risco é apropriada para a compra, venda ou troca de bitcoins. Daí, isso basicamente respalda tudo aquilo que a gente conversou nesse vídeo. Isso significa que você tem que ter noção de onde você está se metendo. Algumas considerações finais que eu gostaria de falar é que nesse vídeo, por exemplo, eu não toquei em mineração. Isso porque está cada vez mais difícil, uma vez que a moeda vai escasseando, vai rareando, isso vai ficar cada vez mais difícil você obter os bitcoins, tá? Em outra situação relacionada a vírus de computador, se o seu computador começar a ficar devagarzinho, lento, você pode desconfiar que de repente ele pode estar sendo utilizado por conta da presença de algum elemento malicioso dentro da sua máquina. Outra coisa que seria bom destacar é a questão da computação quântica, que eu já citei no meu vídeo anterior, e que você não deve simplesmente se acomodar e achar que está imune e que se surgir a computação quântica, na mesma hora vai surgir uma criptografia quântica que vai proteger o seu computador. Olha, pensa o seguinte, se você é homem e pudesse se tornar invisível, qual é a primeira coisa que você faria antes de que o mundo soubesse quem você é? Passou algumas coisas na minha cabeça. Então, pensa nisso, tá? Uma outra questão é o Estado. Aquele pessoal mais fanático ao libertarianismo, gente, esqueçam isso. Isso é muito mais sério do que libertarianismo. Isso envolve atualmente bilhões e essa economia de moedas virtuais pode chegar a trilhões de dólares. Então, vamos falar sério, né? Ou seja, esse tipo de brincadeira de que o Estado não pode fazer isso, o Estado não pode fazer aquilo. Eu acredito que ambos, a moeda virtual e os Estados, vão andar de mãos dadas, desde que a galerinha comece a atuar de uma maneira inteligente em conjunto, porque muita coisa boa pode surgir por aí. E por último, eu gostaria de fazer uma citação de um líder capitalista supremo, do Adam Smith. E o que foi que o Smith disse? A possibilidade de ganho é superestimada por todos os homens, e a possibilidade de perda é subestimada pela maioria deles. Pensa nisso, tá? Um grande abraço a todos. No mais, valeu!